Eu não devia nem falar, né? Devia chegar aqui e falar, vamos abrir nos versículos de hoje, né? Mas vou dar uma colher de chá para quem vai ver o vídeo aqui, né? E não tem acompanhado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13 a 18. E hoje a gente finaliza essa segunda carta, finalizamos essa série expositiva desse ano, as duas cartas aos Tessalonicenses. Confesso que meu coração é de alegria, porque assim, como eu orei a semana passada, né? Às vezes a gente, como nossa irmã falou, às vezes a gente esquece muito fácil de algumas coisas, e essa é uma delas. O privilégio que nós temos no Brasil de ter a palavra completa, de ter várias traduções, de ter livre no celular 20 traduções de Bíblia se você quiser, eu devo ter umas 5 lá, porque direto eu estou dando Bíblia para os outros, mas eu devo ter umas 5 Bíblias diferentes lá em casa. E não só ter, como poder ler e também poder nos nossos cultos. Olha para você ver, preguei o ano inteiro as duas cartas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, tem irmãos nossos em alguns países que eles ficam, eles ouvem pregação uma vez por mês. Outros irmãos, dependendo da região, não só no Brasil, que também tem essa realidade, mas em outros países do mundo, que eles andam 10, 20, 30 mais quilômetros a pé para poder chegar no espaço de culto, para poder ouvir a pregação, e eles têm que guardar no coração, porque não tem a Bíblia em casa. Então, assim, é um privilégio muito grande, meus irmãos, e a gente não pode deixar de ser grato ao Senhor, amém? E de valorizar esse privilégio que o Senhor nos dá, amém? Porque eu, particularmente, creio que vai chegar um tempo também aqui que a gente não vai ter isso. Então, como diz o salmista, que guardemos no nosso coração a palavra, para que quando chegar esse tempo a gente já tenha guardado dela o suficiente para que ela continue frutificando no nosso coração. Amém? Tenha o hábito gostoso, né? Que é memorizar versículo, decorar versículo. Cria esse hábito, sem aquela obrigação de, tem que ser uma por semana, tem que ser um por dia. Não, mas tenha isso em você, sem a gente precisar ficar falando de os versículos que você mais gosta, de você decorar eles, né? O pai da Flávia, com frequência, né, nas oportunidades aqui, citava versos de Costa, o Ju também fala. Então, sim, é gostoso demais, meus irmãos. Então, tenha esse hábito, esse desejo de ir memorizando versículos, 2 versículos juntos, né? Pega um salmo pequeno ali, como o 23, decora ele todo, amém? Para que a gente possa valorizar isso, amém? E honrar o nosso Deus, porque ele nos deixou um livro, meus irmãos. Já pensou nisso? Nosso Deus nos deixou um livro, então que a gente possa, de fato, esse livro é diferente. Não é só um livro, amém? Esse livro transforma vidas. Então, que a gente possa valorizar isso, amém? Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua palavra completa, Senhor, em mãos. De podermos, como fizemos este ano, podermos nos deliciar, Pai, porque essa é a Tua palavra. O profeta disse que as Tuas palavras na nossa boca é como mel ao nosso paladar, Senhor. Portanto, de fato, nós podemos esse ano nos deliciar com 2 cartas que o Senhor deixou para nós, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e nós te louvamos porque hoje é o fim dessa série, Pai. Obrigado, Jesus, que possamos guardar no nosso coração cada uma dessas palavras, tudo que aprendemos, que possamos voltar nas gravações, se houvermos necessidade, Pai, para podermos guardar firmemente a Tua palavra no nosso coração. E mais uma vez, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede como igreja, que o Senhor me concede como pastor, como pregador, e que o ano que vem eu tenho certeza que o Senhor nos dará ainda mais privilégios assim, que possamos viver para honrar o Senhor por todo esse privilégio que o Senhor nos dá. Mas que neste momento agora, no fim dessa carta, que o Senhor fale conosco,
Que o Senhor encerre com chave de ouro, falando aos nossos corações, para a glória do Senhor. Antes que eu esqueça, os 2 últimos domingos, depois de hoje vão faltar 2 domingos, né? Esses 2 últimos domingos nós vamos vir só à noite, amém? Nós vamos vir só à noite e aí em janeiro a gente retoma, amém? Que aí a gente aproveita, pega esses 2 últimos cultos do ano, revê, né? Os irmãos que não têm vindo à noite, estarei aqui nos 2 domingos, para que a gente possa vir e estar juntos, amém? Semana que vem, né? Tem o culto especial de Natal na semana que vem, então vai ter programação especial das crianças, né? Então venha, traga elas, isso, com os pais, né? Então vamos vir, vamos estar junto, né? Para a gente celebrar com os nossos irmãos, como uma só igreja que somos, né? E aí em janeiro a gente volta, né? A ter nossas séries, até lá, né? Quem sabe o Senhor já não inspira o que a gente vai começar logo de janeiro. Orem por isso, se tiverem sugestões, né? Me falem. Uma carta que você gostaria, né? Quem sabe? Provérbios, Romanos. Romanos já está, né? Desde o início do ano, desde o final do ano passado, né? Pô, tem 1 ano que eu não vejo, mano. Nossa, Romanos é. Mas enfim, quem sabe não chega a ver de Romanos. Então vamos orar, né? E pedir ao Senhor para nos dirigir. Tem passagem do ano, sim, 31, né? Vai começar que horas? 10 horas. Então, o culto da virada, 10 horas, né? Eu acho que com exceção de vocês que ainda não estão no grupo, acho que todos aqui estão, né? No grupo. Mas a gente tá planejando uma ceia, né? Depois do culto da virada, celebrar todo mundo aqui junto, compartilhado e tal. E aí, se vocês quiserem participar com a gente, né? Nos procure para os detalhes e tal, vai ser um prazer. Eu já adianto que particularmente, e aí os irmãos que já estão comigo há mais tempo sabem, particularmente não estarei no culto da virada, que é quase que um ritual da família da Jennifer a gente passar, né? Os últimos anos tem sido assim. E aí eu não estarei, provavelmente, nem no culto, né? Por isso que eu não tenho interagido na questão da ceia. Mas estamos juntos, estaremos nos cultos, né? Por isso também fazer questão de estar aqui nos 2 últimos cultos do ano, para a gente estar juntos aí, e terminar o ano bem juntos, celebrando a vida de cada um, porque até que o Senhor nos sustentou. Amém? Se o seu ano foi como o meu, foi difícil, mas estamos chegando ao fim porque o Senhor nos fortalece e nos guarda. Amém? Meus irmãos, finalizando a carta, semana passada a gente viu do verso 6 a 12, em que Paulo trata bem especificamente do maior, que eu falei a semana passada, do problema mais complicado que ele tinha na igreja de Tessalônica, que era um bando de gente preguiçosa que não queria trabalhar e queria viver às custas da igreja. Então, semana passada, é o momento em que ele dedica, juntando as 2 cartas, mais exaustivamente para tratar. E você viu que ele foi firme. Ele falou, quem não quiser trabalhar não vai comer, porque não vai viver às custas da igreja, né? Então, se você não viu, veja lá a gravação depois no YouTube. E ele tratou do problema. E aí agora ele vai para os finalmente. Inclusive, assim como os versos finais da primeira carta, eu coloquei o título de exortações finais, porque agora ele já vai para os finalmente. Por isso que agora no verso 13 ele diz assim, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Ele tratou daqueles que estavam sendo preguiçosos e precisavam de disciplina. Paulo disse, eu ordeno, eu exorto que vocês trabalhem, e que a igreja não sustente pessoa preguiçosa, que a igreja não tem essa obrigação de sustentar pessoa preguiçosa, ela tem a sua missão de ajudar os necessitados com necessidades reais, por incapacidade de alguma forma, de alguma natureza, enfim, falei muito disso semana passada. Mas sustentar preguiçoso, a igreja não tem essa obrigação. Sustentar enfim, falei disso bastante. E aí no verso 13 agora ele diz algo que parece que não está encaixado, mas está. Ele vira agora para os demais, né? De certa forma, para aqueles que não estavam sendo corrigidos nesse pecado, e ele diz assim, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Já no tom final das 2 cartas, ele diz, quanto a vocês, não se cansem de fazer o bem. Irmãos, aqui para mim, eu vou falar com vocês, especialmente como líder, como pastor, é uma das principais exortações da Bíblia para todo aquele que é líder de alguma forma na igreja ou que arregaça a manga e trabalha. Enquanto nós estamos aqui, tem irmão servindo ali atrás, acabando a parte técnica da igreja, o irmão já estava limpando ali. Então, essa é a principal exortação para aqueles que trabalham, para aqueles que servem.
que é o cansar de fazer o bem. Ah, irmão, como essa tentação é grande. Eu falo que a tentação de desistir ou de parar só tem quem trabalha. Eu tenho uma palestra, né, sobre isso. A tentação de desistir só tem quem é líder, quem trabalha, quem arregaça a manga. Quem é só, como a gente diz, né? Quem é só esquenta banco na igreja, ele não tem tentação de desistir. Ele passa o ano inteiro do mesmo jeito. Mas aqueles que trabalham, que servem, que arregaçam as mangas, meus irmãos, esses passam por essa tentação, que é a tentação de cansar de fazer o bem. E essa é uma exortação muito importante. Principalmente quando a gente vê problemas na igreja. Por isso que logo depois de tratar do problema, tratar de gente que tinha preguiça, era muito fácil, por exemplo, a igreja como um todo cansar de ajudar os verdadeiramente necessitados por causa daqueles que estavam abusando e querendo viver nas custas da igreja. É ainda mais fácil a gente pensar em desistir e cansar de fazer o bem quando a gente está fazendo o bem na igreja, seja ele de qual forma for, servindo de qual forma for, fazendo o bem, e a gente olha para o lado e tem pessoas que não fazem nada, a gente olha para o lado e vê pessoas que não valorizam, e vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas fulano não faz, mas não é valorizado, ou então aquela tentação, mas eu não sou reconhecido, mas eu não ganho nenhum elogio. Irmãos, é muito fácil a gente cansar de fazer o bem. Ou pelo menos ser tentado a parar, não quer saber, também não vou fazer mais nada. Não. Por isso que Paulo vem agora e fala, quanto aos demais, não se cansem de fazer o bem. Talvez especificamente ele estava falando, quanto a demais igreja, não deixem de ajudar os verdadeiramente necessitados, só porque no meio desses tem vários que estão querendo ser espertalhões, não se cansem. Mas também eu acredito que na verdade essa exortação vai além, de modo geral na carta. Então, não se cansem de fazer o bem, não cansem de perseverar, não se cansem de fazer tudo aquilo que vocês estão fazendo, mesmo com as perseguições, mesmo com as dificuldades, mesmo talvez com a perseguição que vocês estão sofrendo, sejam perseguições que alguns, infelizmente, do nosso meio, por causa da fé, morreram. Não se cansem de fazer o bem, não se cansem de perseverar, não se cansem de servir. Então, essa exortação, meus irmãos, Paulo também repete ela aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então, aos Gálatas, Paulo promete que nós vamos colher o bem de tudo aquilo que fazemos, a recompensa de todo o bem que fazemos. Eu também não consigo não lembrar do texto de Atos 10, 38, em que diz, falando de Jesus, Pedro diz que ele andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Pedro diz no seu sermão em Atos 10, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando o leproso, ressuscitando o morto, alimentando uma multidão faminta. Jesus andou e Jesus não se cansou, meus irmãos. Ele não cansou de fazer o bem. Mesmo tendo a oposição, mesmo tendo os líderes dos fariseus o tempo todo no pé dele, o tempo todo pegando, ele jamais se cansou de fazer o bem. E a prova de que ele não cansou é que o bem maior que ele fez para nós, ele não deixou essas coisas desanimarem, ele foi para a cruz. Então, nós sabemos que com todo o bem que ele fez, ele foi traído por um dos seus. Então, essa exortação é muito importante, meus irmãos, especialmente no final do ano, né? Especialmente no final do ano. Não sei em detalhes, talvez a maioria aqui, né? Às vezes me faltou, também por causa das lutas, eu tenho certeza que talvez você passou por coisas que eu nem fiquei sabendo. Então, receba essa exortação, não nos cansemos de fazer o bem, não canse de fazer o bem. Eu poderia ser o primeiro na lista aqui, na fila, de dizer o quanto o ano foi difícil. Poderia dizer que eu achei que o ano passado ia ser difícil, mas esse ano, Jesus amado. Mas deixa eu dizer, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque, como Paulo diz aos Gálatas, nós colheremos, nosso Deus é fiel, meus irmãos. Nosso Deus é fiel. E devemos continuar fazendo o bem por Ele em primeiro lugar, porque Ele não desistiu de fazer o bem por nós, e também pelos irmãos, pela igreja.
Paulo está dizendo, não é porque a igreja está com problema que a gente vai cansar de fazer o bem. A igreja aos Gálatas que ele fala isso era talvez a igreja mais problemática, porque ela estava abrindo mão do próprio evangelho. É a carta que Paulo mais pega pesado, é aos Gálatas. Por isso que na carta aos Gálatas não tem saudação, não tem motivo igual nessa dos Tessalonicenses. Isso eu agradeço a Deus por vocês. Paulo não disse que lembrava com gratidão pela igreja, porque ele fala, não, vocês estão ficando doidos, em outras palavras, vocês estão abandonando o evangelho. E ainda assim ele vira para essa igreja e fala, não cansemos de fazer o bem, porque nós não podemos nos cansar, meus irmãos. Temos que perseverar. Fazer o bem não é fácil, né? Não é fácil. Fazer o errado é mais fácil, né, irmão? Oh, meu Deus, para fazer as coisas erradas, para fazer o mal, a gente acha companhia, a gente acha atalho, a gente acha patrocinador para financiar a nossa coisa errada, né? O mal. Gente, é fácil demais, meu irmão. É como você entrar na maré e deixar se levar por ela. Mas o bem não é tão simples, meu irmão. O bem a gente não acha patrocínio, o bem... Mas a palavra do Senhor está nos exortando a nós não nos cansarmos de fazer o bem. Precisamos perseverar. Precisamos continuar perseverando. Amém? Verso 14, ele diz assim, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, veja de quem se trata e não se associe com ele para que fique envergonhado. Aqui ele põe um tom pesado, porque já finalizando a carta, ele diz, se alguém não obedece àquilo que nós escrevemos, por que ele pode dizer isso? Porque ele é um apóstolo, porque ele tem essa autoridade de o que ele ensina é doutrina. O que eu, pastor Lucas, ensino, na verdade o que eu tenho que ensinar é o que está aqui. É o que Paulo ensinou e eu tenho que transmitir. Eu não tenho que inventar nada novo. Amém, irmãos? Eu sempre gosto de lembrar isso. Pastor em pleno século XXI não tem que inventar a roda, não tem que inventar a doutrina, a gente não tem que inventar nada. A gente tem que pegar o que os apóstolos deixaram e transmitir para a igreja e ajudar a igreja a perseverar nisso, a praticar isso. Esse é o nosso papel. Amém? Disciplinar quando não está praticando, mas essa autoridade é os apóstolos que tinham. Então, com essa autoridade, ele diz, se alguém da igreja não obedece a tudo que já escrevi até aqui nas duas cartas, porque esse é o tom geral, se alguém não obedecer, então, olha o que ele diz, pesadíssimo, não se associe com ele. Não se junte. O popular hoje seria não se misture. E aqui é um tom pesado e um tom sério, meus irmãos. Que é, se você percebe que irmãos da igreja não querem e que intencionalmente estão buscando, estão vivendo um estilo de vida que rejeita claramente aquilo que os apóstolos deixaram escrito, meus irmãos, nós não temos obrigação de ser amiguinho, de ser colado. Nós não temos obrigação de associar, de ter, de certa forma, comunhão íntima. Paulo está dizendo, se alguém na igreja rejeita claramente o que está escrito, não se associem com ele. E deixa eu dizer, essa não é uma exortação única e exclusiva aqui dessa carta. Paulo fala disso em outras cartas. Romanos 16, 17, por exemplo, olha o que ele diz em Romanos 16, 17. Irmãos, peço que notem bem, olha, preste atenção em cada palavra. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Então, notem bem, olha o que ele diz, observem, reparem, notem bem aqueles entre nós, entre a igreja, que vivem em desacordo com o que a gente ensinou, que vive causando escândalo, que não vive de acordo com a doutrina que foi ensinada, e aí Paulo diz, afastem-se deles. Não precisa ficar junto, se afaste dele. Nós não temos, vamos dizer assim, a obrigação de compactuar. Amém? Nós não temos que compactuar. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério. E aí ele diz, notem bem. É claro que, meus irmãos, vamos lá, abre um parênteses aqui. Não é porque o irmão cometeu um pecado que você tem que descartar ele. Senão a gente comete um problema também, que às vezes existe em algumas igrejas. Ninguém pode pecar, todo mundo tem que ser santo, perfeito. Ou pelo menos fingir. Né? Porque se a gente descobrir que você cometeu um pecado, a gente descarta como um leproso. Não, não é assim.
Não é, todos nós pecamos, amém? É que uns fingem melhor que os outros. Mas todos nós pecamos, né? É que uns são mais sinceros do que os outros, né? Se a gente fosse católico, a gente diria que uns vão no confessionário e outros não, né? Uma vez eu brinquei com a minha sogra, e ela virou para mim e falou assim, depois de muitos anos, eu fui confessar com o padre. Eu falei, é mesmo, Lucelena? E o padre conseguiu ouvir tudo? Brinquei com ela, né? Falei, nossa, Deus, tinha muito pecado para confessar, né? Para pôr em dia, né? Deu tempo aí ela falou uma coisa que eu não posso repetir aqui, não. Mas enfim, é isso, é que uns são mais sinceros que os outros, uns são mais abertos que os outros, mas todos pecamos, todos somos pecadores. Agora, outra coisa diferente, é disso que Paulo trata, é de que quando a gente percebe na vida da igreja que já não foi um acidente, como a gente diz, né? Já não foi um erro, é um estilo já, é um hábito, é um costume da pessoa já. Ela já está acostumada com esse pecado, já é, como a gente costuma dizer, já é um pecado de estimação, ela abraçou ele e não solta. Então, nesse caso, Paulo está dizendo que você não se associe com essa pessoa. Aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, Paulo diz assim, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. E aí ele diz, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus julgará. Expulsem esse malfeitor do meio de vocês. Então, é pesado também o que ele diz, mas o que ele diz é, a pessoa se diz irmão, se diz crente, mas o estilo de vida dela é na devassidão, é na imoralidade, ela é um alcoólatra, vive bêbado, é maldizente, vive falando mal dos outros, ela diz que é crente, ela está no hall de membro, mas o estilo de vida dela não é de crente. Aí Paulo diz, se afaste dele, não se associe, nem come. Amém? Nem come, por quê? Porque a pessoa não vive de acordo com a verdade, não está vivendo de acordo com a doutrina. Então, ele voltando para os Tessalonicenses, ele está dizendo a mesma coisa. Se vocês notarem que alguém entra à igreja, não está obedecendo, e aí vamos lá, não é que ele está mudando, mas tem coisas que, né, um preguiçoso não deixa de ser preguiçoso da noite para o dia, a gente está vendo a mudança, beleza, a gente vai ver que ele vai fazer isso no resto do verso. Mas não, é aquela pessoa que não quer. Olha, já tentamos, lembra de Mateus 18, né? O irmão já foi, falou com ele, depois levou 2 testemunhas, depois já apresentou para a igreja e a pessoa não muda. Aí em Mateus 18, Jesus diz a mesma coisa. Tratem ele como um pagão, tratem ele como um ímpio, ou seja, tratem ele como se ele fosse uma pessoa não convertida, que a gente tem que pregar para ele, para que ele se converta. Se tem pessoas que você tem que virar na igreja e falar, vai converter. Como diz um pastor famoso na internet aí, né? Vocês não é crente não, né? Vocês não é crente não, né? O André Valadão, ele, né, os vídeos dele, ele gosta disso. Já virou até um bordão dele, né? Vocês não é crente. Então tem hora que a gente tem que falar isso. Então nesse caso, Paulo está dizendo, não se associem com aqueles que não estão vivendo de acordo com tudo aquilo que a gente deixou escrito. Aí ele acrescenta no verso 15. E olha o detalhe, não posso perder esse detalhe. Olha o que ele diz, para que fique envergonhado. Irmãos, às vezes, quando a pessoa está nesse nível, às vezes a gente tem um receio, ou medo de, não vamos isolar a pessoa, não, porque senão como que ela vai se sentir, né? Ela vai se sentir excluída. Paulo está dizendo, é exatamente para isso, é para que ele fique envergonhado mesmo. E aqui é algo importante, que para mim faz toda a diferença na hora da gente praticar isso. A gente precisa deixar a pessoa ciente disso. Amém? Porque vamos lá, uma coisa é, os irmãos não estão falando muito comigo, não estão dando muita bola para mim, muita atenção para mim, eu não sei porquê. E de fato, às vezes a gente até inconsciente pratica isso, mas do jeito errado. Que a gente fica sabendo, mas isola a pessoa sem falar com a pessoa. Aí é ruim, porque aí a pessoa não está sabendo o que é,
Porque na cabeça dela talvez ela não sabe que a igreja descobriu ou que alguns irmãos descobriu o estilo de vida que ela está levando e fica tudo aquilo, aí vira fofoca, aí os irmãos estão entendendo? Então vamos lá, para praticar isso daqui, descobrimos que o irmão está num estilo de vida pecaminoso, o que Jesus falou? Alguém tem que chamar ele. Então vai um primeiro, chama ele, exorta ele. Porque olha o que ele vai dizer no verso 15. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Então vamos lá, não é tratar como inimigo, como leproso. Você está com lepra, fiquei sabendo que você está em pecado, aí eu não te falo nada, não te exorto, não tento ser usado por Deus para te corrigir, para te trazer daquela vida pecaminosa, eu simplesmente ignoro, aí conto para os outros, aí todo mundo também ali como uma panelinha isola a pessoa, trata ela como inimiga. Não é assim, Paulo está dizendo, não, é admoestando. Então é seguindo Mateus 18. Descobriu que a pessoa está naquele estilo de vida, nós vamos, manda alguém lá. E aí, segundo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versos 2, 3, 4 e 5, alguém que está bem espiritualmente, que está maduro espiritualmente, manda lá. Não precisa ser o pastor, né? Pode ser o pastor, obviamente, é o primeiro da fila, né? Mas às vezes não precisa, irmãos, amém? Vamos quebrar esse monopólio. Mas alguém maduro, amém? Não vai mandar também um novo convertido. Alguém maduro, vai lá e conversa com a pessoa. O que eu vou falar? Chega lá e fala que a gente ficou sabendo o que ela está fazendo, hein? Vai falar o quê? Eu falar a verdade, meus irmãos. Então vou chegar lá e vou falar com a pessoa. Se a pessoa não responder, se não der jeito, 2 testemunhas. Então agora vai o primeiro que foi, com mais 2. Ô meu irmão, ô minha irmã, a gente está aqui porque a gente está preocupado, fulano conversou com você, e na nossa percepção as coisas não mudaram. E aí, meu irmão? E aí? E aí, minha irmã? Tenta mais uma vez. Não deu, agora vai para a igreja. E isso daqui, deixa eu falar com vocês, são raras as igrejas que praticam, mas é chegar, por exemplo, no púlpito e falar com a igreja que a pessoa tal está sendo disciplinada, amém? E ainda não se arrependeu dos pecados. Raramente é difícil achar uma igreja que tem coragem de fazer isso, mas apresentar para a igreja é isso. Ou, melhor, tá? Melhor, recapitula aqui. É fazer uma reunião com a membresia da igreja na reunião de membresia. Corrigindo aqui, tá? Porque no culto tem os convidados, os visitantes e tal. Reunião de membresia. Convoca uma Assembleia Geral com esse propósito, convoca a Assembleia Geral e expõe para os membros da igreja. Amém? E aí vai ser público para a igreja, mas ao mesmo tempo não vai ser tão público para os de fora. Fica melhor. Não se arrependeu? Paulo está dizendo, não se associe. Entendeu? Não se associe. Vai ter um sítio de comunhão na igreja, a pessoa não vai. Ela pode vir no culto, e a hora que ela der sinais de arrependimento, ela volta para a comunhão plena da igreja. Mas até o momento, a comunhão dela vai ser limitada. É a gente virar e falar, meu irmão, tu pode vir no culto da virada, mas para a celebração, para a ceia, para o momento de comunhão depois do culto, infelizmente nós não vamos deixar você participar. Porque você está nesse estilo pecaminoso, a gente já conversou, já te disciplinou, e você não deu sinais de que está mudando. Irmãos, é isso, meus irmãos. Paulo está dizendo, se afasta, mas não tratar como inimigo. Porque o propósito, irmãos, da exortação é sempre resgatar a pessoa. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, é sempre resgatar. Tiago também fala que aquele que consegue fazer um irmão voltar do seu caminho pecaminoso, ganhou uma alma e tem uma multidão de pecado perdoado. Quem se lembra desse texto? Lá no final de Tiago. Se não me falha a memória, 5,16. Então, o propósito é sempre resgatar a pessoa. Amém? Mas também não é de qualquer jeito. É de fato num caminho de arrependimento. A pessoa precisa demonstrar frutos dignos de arrependimento. Amém? Já é a pregação de João Batista. Mostrem frutos dignos de arrependimento. Todos nós temos que mostrar. Mostre que na sua vida agora nós podemos ver mais o fruto do Espírito do que as obras da carne. Gálatas capítulo 5. Então é isso, meus irmãos. É tratar aquele assunto que eu comecei a semana passada, da disciplina na igreja. De forma, perceberam um tom que eu coloquei aqui, inclusive me corrigindo a primeira coisa que eu expressei aqui. De forma muito séria, amém? De forma muito, como é que eu posso dizer? Sem dar margem para fofoca, sem dar margem para que isso vire problema,
amém? Mas é tratar de forma séria. E dependendo do ponto, é de fato excluir da membresia da igreja. No culto público, você pode vir porque qualquer um pode vir. Mas nós não te consideramos, porque olha o estilo de vida que você está seguindo. Amém? E meus irmãos, vamos lá. Com 15 anos de caminhada cristã, eu já não gasto muito tempo com algumas pessoas, não. É batizado já tem alguns anos, dependendo da situação, e eu não gasto saliva mais não, tá, meus irmãos? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, não, eu tô precisando receber umas cajadadas. Eu falei, ué? Falei, tudo que você tinha que saber, você já sabe. Você não tem que receber cajadada nenhuma. Só de você estar me falando que está precisando de cajadada é que você já sabe o que você está fazendo, você já sabe tudo o que tem que saber, só está precisando abandonar o pecado. Amém? Eu vou ficar ali, é que você tem que largar esse pecado. Você já sabe. Mas tem pessoas que chegam num nível do pecado, irmãos, e aí percebe, eu não devia nem estar falando isso daqui, né? Mas tem pessoas que começam a jogar sabe assim, ó, fazer joguinho espiritual, porque ela não quer largar o pecado, mas ao mesmo tempo ela não quer largar, tipo, a comunhão, o estar com a gente. Então, enquanto ela tá, ela fala aquele famoso o que você quer ouvir. Já conhece pessoas assim? Estando com você, ela vai falar o que você quer ouvir. Então, tá com a gente, ela fala, eu preciso largar mesmo. Eu tô precisando de cajadada, meu irmão. Eu queria uma pregação, já me falaram isso. Você tá pregando muito tranquilo, eu queria que você pregasse mais cajadada, igual alguns anos atrás. Eu falo, meu irmão, igual alguns anos atrás, eu tenho vergonha do que eu pregava uns anos atrás. Não é isso. Não é irmãos, percebe? Eu não sei porque eu estou falando. Não é o tom de voz, não é o tom da pregação que traduz se é cajadada ou não, se é disciplina ou não. Semana passada, por exemplo, eu gritei semana passada. E olha o que eu falei semana passada contra o pecado da preguiça, da vadiagem, né? Eu até usei a expressão vadiagem. Então, como se diz, né? É a palavra que tem que te exortar. Amém? Não é o tom da minha voz. Às vezes a gente tem uma pregação que grita demais, é igual carroça vazia, né? Só faz barulho, não tem. Então, meus irmãos, mas, voltando, a intenção é sempre resgatar a pessoa. Só que também a gente não vai entrar em joguinho. Amém? Principalmente velho de igreja. Posso falar uma coisa aqui? Não, deixa pra lá. Não, é porque ia ser num tom de brincadeira. Mas eu não me aguento, eu falo, né? É porque às vezes a gente fala assim, crente velho é o diabo, né? Crente velho é o problema da igreja. Mas de certo sentido, irmãos, qual que é o sentido da expressão? É esse tipo de crente velho, tá? É esse tipo de crente velho. É aquele que já é velho de igreja, desenvolve um estilo de vida pecador, mas ele também não vai embora, não desvia completamente, como a gente fala, né? Não, continua. E aí fica naquele joguinho que te manipula, aí aluga o pastor no escritório por 1h30, aí chora, né? Aí o pastor fala, agora vai. Aí no outro dia... E não é isso, meus irmãos. Amém? Não é isso. Eu tenho uma experiência que eu guardo ela até hoje. Estava pastoreando a primeira igreja que eu pastoreei em Itaverava, fiquei lá 1 ano. E tinha 2 pessoas lá, que assim, tava na igreja no domingo, à noite, quando o culto era à noite, chegava já daquele jeito, da pinga, da bebida, alcoolizado. Aí eu fui e falei, quer saber? Vou passar o culto de manhã. E tinha gente que ainda chegava de manhã daquele jeito. 2 pessoas, eram muito amigas, eram vizinhas e... Aí eu virei para minha mãe, porque eram mulheres, falei com minha mãe, mãe, chama fulano e ciclano e tem uma conversa dura com elas. Daquelas assim, não precisa gritar, mas seja firme, do ponto de, tipo assim, se não voltar nunca mais na igreja, não tem problema não, mas do jeito que tá as coisas não podem ficar não. Aí minha mãe teve a conversa. Uma delas calada, entrou muda e saiu calada da conversa. A outra falou, argumentou, chorou, aquele negócio todo. Na hora que minha mãe terminou de conversar com elas, uma delas saiu falando assim, não, aí essa que ficou calada, minha mãe depois conversando comigo falou assim, fulana, a que ficou calada,
acho que fulano nunca mais volta na igreja. Porque ela não falou nada, não falou um A, mas o semblante dela, acho que não volta mais não. A outra, acho que volta. Chorou, acho que volta. Pergunta, qual das duas mudou de vida depois daquele dia? A que ficou calada. A que minha mãe achou que nunca mais voltaria. Mudou de vida radicalmente. Depois disso, pessoas passaram a ir na igreja por causa do testemunho dela. O dono do galpão que a gente alugava, todo mês quando eu ia na casa dele, que ele morava em Lafayette, pagar o aluguel, toda vez depois disso, era todo dia, parecia que ele não cansava de repetir. Chegava lá para pagar o aluguel na casa dele, e ele falava dessa pessoa. Não, parabéns pelo trabalho que vocês fez com fulano, que não sei o quê. Quando eu saí de lá, deixei ela como obreira da igreja, com a chave da igreja, que morava do lado. E posso falar com vocês? Não tenho muito contato hoje, mas está firme até hoje. E a outra? A outra não mudou nada. Nada. Então, meus irmãos, o que eu estou pontuando aqui? É que não é o tom de voz. Não é você ficar martelando em cima. Amém? Então, o propósito é sempre resgatar a pessoa. Portanto, não se associem com aqueles que perseveram em não praticar o que a doutrina diz. Não tratem como inimigo, mas que o propósito seja resgatá-lo. Mas se, depois de um processo de disciplina, não se arrepender, não se associem com a pessoa. Verso 16, para a gente finalizar, os últimos. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com vocês. Que o Senhor da paz, o nosso Deus é o Deus da paz. Ele é o príncipe da paz. E para uma igreja em perseguição, nada melhor do que paz. Mas percebe como que essa paz aqui, a paz do Senhor, como a gente diz, a paz do Senhor, ela não é circunstancial. A paz do Senhor, o próprio Senhor já havia dito em João 14 ou 16, se não me falha a memória, deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. A paz do Senhor, ela não é uma paz de circunstância, meus irmãos. Não é uma paz de, que silêncio, olha, dá para ouvir até os passarinhos. Não é uma paz de que, tá tudo bem na minha vida, não tem problema nenhum, então estou em paz. A paz não é, olha, lá no meu bairro, na minha rua, é um silêncio danado, é uma paz, então a gente dorme tranquilo à noite. A paz do Senhor não é a paz da roça, né? Quem que gosta da paz da roça? Eu adoro. Não é a paz da roça que a gente vai e ouve passarinho, né? Se você não pôr música, só passarinho cantando o dia inteiro, não é essa paz. A paz do Senhor não é circunstancial. A paz do Senhor é independente das circunstâncias. Há uma ilustração que diz que foi feita uma competição para aquele que melhor pintasse um quadro que ilustrasse a paz. E aí vários artistas fizeram. Mas o vencedor foi um cara que pintou um alto mar e as ondas, umas rochas no alto mar e as ondas batendo na rocha, e ele pintou isso. E ele levou. E aí, num primeiro momento, os jurados não entenderam o que o mar alto, né, ondas batendo contra a rocha, ilustrava a paz. E aí, quando ele foi explicar o quadro dele, ele falou, vocês ainda não observaram aquela gaivota com seus filhotes naquele buraco da rocha ali, em meio ao mar agitado, chocando contra as rochas? Naquele buraco, na rocha, estava ali uma gaivota com seus filhotes. Isso é paz. É mesmo em meio à turbulência, é mesmo em meio às ondas que batem. Eu lembro muito da passagem de Jesus, né? Em alto mar, os discípulos chorando, gritando com medo de morrer, e Jesus, a Bíblia diz que estava dormindo na popa do barco. Isso é paz, meus irmãos. Isso é paz. É no meio da tempestade, você deitar no travesseiro e dormir. Por quê? Porque você tem a paz do Senhor. E Paulo diz que o próprio Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês paz, sempre e de todas as maneiras.
Independente das circunstâncias, dependendo do que você passou esse ano, dependendo do que a gente vai passar ano que vem, o nosso Senhor é o Deus da paz. Amém? Por isso a gente se cumprimenta, né? A paz do Senhor, graça e paz, paz. Porque a gente vive na paz do Senhor, meus irmãos. Isso não significa que está tudo bem na nossa vida, que a gente não tem problema. Mas que independente de como esteja as circunstâncias da nossa vida, nós temos paz com Deus, nós estamos em paz. Porque o Senhor da paz, Ele nos dá a paz sempre, de todas as maneiras, independente das circunstâncias. Você pode estar passando pelo maior problema da sua vida, o pior problema da sua vida, e está em paz. Amém? Porque a paz que você tem, ela não é originada de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Eu sou apaixonado com essa passagem, porque o texto não só diz que no meio da tempestade, que 12 marmanjos estavam chorando, quase gritando, com medo de morrer, Jesus dormindo, mas que a Bíblia diz que ao ser acordado, Jesus só levanta sereno e diz: vento, acalma, mar, fica tranquilo aí. E a Bíblia diz que fez-se o quê? Bonança. Porque a paz de Jesus não era de fora para dentro. Era a paz que havia dentro e que saía para fora. A paz que o Senhor pode nos dar, meus irmãos, é uma paz que é tão grande, que vem dele, que é inesgotável, que essa paz que ele nos dá de dentro, ela é capaz de normalizar tudo do lado de fora. Amém? De tranquilizar, de mandar os ventos e as águas se acalmarem. Essa é a paz que o Senhor tem para nos dar. E Paulo então finaliza. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, e é assim que eu assino. Muito provavelmente, na hora do Paulo mesmo, Paulo sempre ditava e um dos seus companheiros escrevia, mas nesse verso 17 ele está mostrando que no final ele assinou. Então, imagina ali que Silvano ou Timóteo escreve, e no final ele só assina o nome dele e diz: é assim que eu assino todas as cartas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós vivemos na graça do Senhor e na paz do Senhor. E o principal disso é que nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos rebeldes, nós estávamos em inimizade. Nós estávamos em guerra contra Deus Pai. Mas aí Paulo diz em Romanos 5:1, que hoje nós temos paz com Deus por meio de quem? De Cristo Jesus, porque através do seu sacrifício, da sua entrega na cruz, que nós vamos celebrar agora, o Senhor selou a paz entre nós e Deus. E hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós podemos ter certeza de que ainda que pequemos, de que ainda que venhamos tropeçar, nos acidentar com os pecados da vida, nós ainda assim temos paz com Deus, porque o sacrifício foi feito, a obra foi consumada. E nós podemos, em arrependimento, e isso é que é importante, é por isso que nós somos vamos dizer assim, o povo da boa notícia, porque até com aqueles pecadores, há boa notícia para eles de que se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem esse pecado, tem paz para vocês também. E de que a paz agora é em você, porque ninguém que peca em paz, se nasceu de novo. Amém? Então, às vezes a gente está perturbado ali, mas não é porque não tem a paz do Senhor. É porque você está numa vida que é difícil você ter paz nela, que é a vida de pecado. Mas a boa notícia é que se você se arrepender, seja do pecado da preguiça, seja de qualquer pecado, que a palavra nos confrontou durante todo esse ano, se nós nos achegarmos diante do Senhor, aos pés da cruz, em arrependimento, nós encontraremos a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor, ela está na obra consumada do nosso Senhor. É em Cristo Jesus que nós temos paz com Deus. É um Deus que agora ele não está, como muitos acreditam, com um raio na mão, e se você chegar perto dele e confessar pecado, ele vai tacar em você. Não. É o Deus da paz, da parábola do filho pródigo. É aquele pai que está já esperando o filho voltar para recebê-lo com um abraço e com um beijo e com uma grande festa. Amém? Vamos orar e celebrar, relembrar, através da ceia, esse Deus que por meio do seu sacrifício nos deu
A paz. Fique de pé. Vou pedir para encerrar aí para mim.